Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. A Copa América está confirmada no Brasil e as sedes serão Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. O estado de São Paulo, que na segunda tinha aceitado receber o torneio, voltou atrás. Marcada para estrear no dia 13 de junho, a Copa América vai trazer para o Brasil cerca de 1.000 pessoas de 10 países diferentes. Vale lembrar que a CBF e o governo brasileiro prometeram vacinar as 10 delegações, cada uma com até 65 integrantes. 5 delegações já foram vacinadas. Falta agora a do Brasil e outras 4. A organização do torneio ainda deve anunciar como serão distribuídos os jogos entre as 4 sedes e onde as seleções vão ficar hospedadas. E o Brasil recebeu nesta terça-feira o 6º lote com 936 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. Os imunizantes chegaram ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, e integram a primeira remessa do mês de junho. A expectativa é que a farmacêutica americana entregue 12 milhões de imunizantes contra a Covid-19 ainda este mês. Além do lote que chegou nesta terça-feira, a previsão é de que mais 2 milhões e 400 mil doses cheguem ao Brasil ainda nesta semana. E a gente tem mais notícia boa. A Fiocruz apresentou nesta terça-feira o contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a Covid com a AstraZeneca para a produção do ingrediente ativo IFA, 100% nacional. A produção será feita nos laboratórios de Biomanguinhos, na zona norte do Rio, e já começa agora, no mês de junho, segundo a Fiocruz. A expectativa é que as primeiras doses totalmente nacionais da vacina sejam entregues já no mês de outubro. Vamos torcer. E a partir da próxima semana, pessoas com idade entre 18 e 59 anos e que estão fora dos grupos prioritários da vacinação contra a Covid poderão ser imunizadas em Fortaleza, no Ceará. O anúncio da nova etapa foi feito pela Secretaria de Saúde do município nesta terça-feira. Veja o que disse a secretária Ana Estela Leite. E como disse o nosso prefeito, como ele foi questionado, quando Fortaleza avançará para a população em geral? Nós estamos aqui, como eu disse, enquanto executores, dando a maior celeridade possível a essa campanha. Seguimos regras do Ministério da Saúde, seguimos regras pactuadas para todo o município e esse ponto sobre a população geral ainda não foi abordado em CIB. Haverá uma CIB extraordinária amanhã, caso haja essa abordagem. O que Fortaleza, enquanto executor, diz para a população é que nós estamos preparadas, concluindo todos esses grupos essa semana e, conforme a pactuação, poderemos avançar cada vez mais na nossa campanha de vacinação. E no Amazonas, a testagem para a Covid de passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes começou nesta terça-feira. O procedimento visa conter a entrada da nova cepa indiana do coronavírus no estado. O governo do Amazonas iniciou na manhã desta segunda-feira a testagem dos passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, da Secretaria Municipal de Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária montaram um posto para a realização dos exames no local. A testagem funciona em turnos de 12 horas, na vigilância por 24 horas. Os testes são do tipo RT-PCR e o material é coletado no saguão do aeroporto. O exame é voluntário para 10% dos passageiros de cada voo que chega diariamente ao aeroporto. A diretora da FVS, Tatiana Amorim, explicou que os resultados dos testes de RT-PCR devem ser emitidos em até 48 horas após a realização dos exames. A ideia é identificar um caso suspeito, para que a gente possa orientar, isolar, para interromper a cadeia de transmissão, bem como esses 10% que a gente vai testar é justamente para a gente identificar se, através do exame do RT-PCR, for um caso detectável para a Covid, a gente vai mandar essa amostra para sequenciamento na Fiocruz e identificar se tem ou não a entrada de nova variante. O secretário de Saúde, Marcelo Scampelo, acrescentou que cerca de 7 mil testes RT-PCR foram realizados em maio. Os resultados positivos alcançaram 12% das análises, reforçando a importância da vigilância. As medidas não farmacológicas são muito importantes, como a utilização de máscara, principalmente, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações, além da higienização das mãos. Mas, principalmente, aos primeiros sintomas de gripe
ou síndrome respiratória, procurar a unidade básica de saúde. As unidades estão preparadas, treinadas para receber a população, realizar os testes e, se for necessário, orientar quanto ao isolamento e também os primeiros medicamentos de tratamento contra a Covid-19. O coordenador regional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Jefferson Caldas, destacou que o órgão também compõe a ação por meio da identificação de viajantes oriundos de outras áreas endêmicas, sobretudo África do Sul, Inglaterra e Índia. A orientação é dada para a tripulação informar sobre a existência do serviço. Então, a Anvisa, como já atua na vigilância sanitária, no monitoramento em portos, aeroportos e fronteiras, então o Estado entra em parceria para realizar esse trabalho que para nós é importante, uma vez que nós temos um sistema nacional, né, onde nós identificamos a situação de saúde dos viajantes. Para o passageiro Fernando Souza, que fez o teste no aeroporto de Manaus, a iniciativa é válida. Eu acho muito importante pela questão de evitar espalhar o vírus, né? Então, a gente, querendo ou não, mesmo com todos os procedimentos, estava dentro de um avião, passou por dentro do aeroporto, teve contato com vários outros passageiros. Então, é interessante, antes de chegar em casa, a gente passar por esse procedimento, né? Até para passar uma segurança, tanto para a gente quanto para os nossos familiares. Enquanto se aguarda o avanço da vacinação contra a Covid, uma outra vacina tem sobrado nos postos de saúde em Minas Gerais. Em quase 2 meses de campanha, menos de 30% do público-alvo foi vacinado contra a gripe em todo o estado. Atualmente, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a influenza é voltada para professores e idosos. Na primeira fase, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos e povos indígenas integraram o grupo prioritário em Minas. Mesmo assim, de acordo com a Secretaria de Estado de Minas Gerais, apenas 28,6% do público-alvo total foi imunizado em Minas. Em Belo Horizonte, o percentual de vacinados também corresponde a cerca de 28%. Das cerca de 800 mil pessoas aguardadas, apenas pouco mais de 216 mil foram vacinadas. A imunização praticada é capaz de combater 3 subtipos do vírus: o H1N1, H3N2 e influenza B. Embora não proteja contra o coronavírus, se vacinar contra a gripe é mais importante ainda no contexto atual. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, durante uma epidemia sazonal de gripe, entre 5% e 15% da população é infectada, resultando em aproximadamente 3 a 5 milhões de casos graves por ano e de 250 a 500 mil mortes no mundo, principalmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas. O vírus da gripe ele é transmitido principalmente nos meses de inverno, principalmente pelas aglomerações e concentração das pessoas em locais fechados, que faz com que haja pouca ventilação do ar e o aumento do contágio, muito parecido com o que acontece, por exemplo, com o coronavírus. E é fundamental que nós aumentemos a vacinação nesses meses de inverno para evitarmos tanto um dano individual, mas também um dano coletivo. Visto que, se nós tivermos 2 grandes problemas, 2 grandes epidemias ao mesmo tempo, o sistema de saúde com certeza irá colapsar. Altamente contagiosa, a infecção pelo vírus da influenza dura cerca de 1 semana. E para se proteger por meio da imunização, é importante também ficar atento para o intervalo ideal entre a vacinação contra a Covid e a da gripe. Por uma questão de segurança, as pessoas devem respeitar um intervalo de 14 dias entre uma vacina e a outra. Isso não é algo que é necessariamente comprovado como uma necessidade científica absoluta, mas por uma questão de bom senso, até que novos estudos forneçam dados permitindo essa vacinação ao mesmo tempo, sugere-se um distanciamento de 14 dias entre elas. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando, é claro, que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí. Fique com a gente, é claro, se possível, fique em casa.